Olá, o meu nome é Pedro, eu sou músico e eu trabalho com teatro, e essa aqui é uma aula de produção musical, focada mais especificamente na elaboração de timbres não convencionais através do recurso da sobreposição. É, Pondo nesses termos pode até parecer uma coisa esquisita, mas na verdade é algo que a gente costuma ouvir e que existe por aí, mas que pode ser feito de vários jeitos, se a gente propuser encarar isso de uma forma criativa. Embora a gente muitas vezes não se atente a isso, a produção e o trabalho com os timbres são muito importantes no desenvolvimento do arranjo, porque é isso que determina a forma como esses elementos se relacionam ao longo da música. Então, o que vai estar em destaque em cada momento, o que vai estar em segundo plano, ou se às vezes um trecho da música pede uma massa sonora, que é quando nada está em destaque. O que eu quero dizer é que, através desse trabalho, uma mesma composição ela pode conduzir o ouvinte para lugares completamente diferentes, seja dando uma roupagem mais moderna, mais tradicional, mais sujona ou mais polida, mais experimental ou mais comercial. E assim, como eu acredito que esse seja um conteúdo relevante não só para técnicos e músicos profissionais, mas para qualquer pessoa envolvida com som e com música, eu me esforcei para pincelar alguns conceitos que podem ajudar alguém que não seja do áudio a se situar. No entanto, eu também não pretendo me aprofundar nesses conceitos teóricos, nesses fundamentos do áudio, até porque eu acho que a internet já está recheada de bom conteúdo a respeito disso. E finalmente, eu recomendo de preferência que se use fones para assistir ao vídeo, porque isso permite que você acompanhe bem melhor o que está acontecendo quando a gente começa a trabalhar com nuances e detalhezinhos de som que podem acabar sendo meio açougueirados através de um falante de telefone ou de computador. Bom, se a gente está falando sobre timbre, eu acho importante começar explicando algumas coisinhas para que a gente possa partir juntos do mesmo lugar, falando mais ou menos a mesma língua. Então, tá bem, vamos lá, o que é o timbre? O timbre é a característica de um som em particular que o distingue dos outros. É a cara do som, é tipo a marca registrada do som. Se eu puser dois instrumentos diferentes para tocar uma melodia, por exemplo, você pode não necessariamente saber dizer o nome dos instrumentos que estão tocando, mas você vai saber dizer que são instrumentos diferentes por conta da diferença do timbre. São as mesmas notas tocadas na mesma sequência, na mesma rítmica, no mesmo andamento, e no entanto são sons completamente diferentes. Tendo entendido, mesmo que de uma forma grosseira, o que é o timbre, já dá pra gente começar a se aprofundar um pouco e destrinchar alguns porquês, assim. Investigar do que o timbre é composto, fracionando ele e pensando isoladamente nas suas características para que a gente tenha ferramentas para descrever e estudar esses timbres. Embora haja inúmeras maneiras de se fazer isso, aqui eu vou ter que ser meio frio e objetivo e me ater ao que é essencial para o conteúdo que eu quero trabalhar, que no caso é o conceito de espectro sonoro. Para explicar isso, é legal que a gente pense em cores, porque no fim das contas é uma lógica idêntica à que eu quero expressar com relação ao som. Nós, seres humanos, a gente consegue enxergar dentro de um determinado espectro de cores. Então, vermelho, que vira laranja, que vai chegando no amarelo, que quando você vê já virou verde, depois é azul, depois passa para violeta, e entre cada uma dessas cores existem milhares de tons, milhares de nuances. Tem também cores para fora desse espectro que a gente não consegue enxergar, que estão fora dessa escala, como por exemplo o que vem antes do vermelho, que é o infravermelho, e o que vem depois do violeta, que é o ultravioleta. Da mesma forma, a gente consegue escutar muitas frequências dentro de um determinado espectro sonoro, que é um espectro de notas. A gente começa a escutar, ao menos em tese, a partir dos 20 Hz, que são as frequências subgraves, essas que fazem o corpo tremer, e depois chega nos graves, e depois médio graves, médios, médios agudos, agudos, e por fim os super agudos. E de novo, em tese, a gente deixa de conseguir escutar aquilo que existe para cima de 20 kHz. Isso é, entre 20 e 20 kHz
que são 20.000 Hz, tem tipo 20.000 frequências diferentes e cada uma das frequências é uma notinha. Quanto menor a frequência, no caso, mais grave o som, e quanto maior, mais agudo o som. Acontece que os sons que a gente costuma ouvir, eles não são compostos por uma nota só, mas por uma infinidade de frequências que determinam como que vai soar esse timbre. Quando a gente ouve um som do piano, por exemplo, embora haja uma frequência fundamental mais presente, que é a da nota equivalente à tecla que se toca, a gente também ouve simultaneamente uma série de outras frequências, de outras notas menos presentes, que são as que juntas compõem aquele que a gente reconhece como sendo o timbre do piano. Cada instrumento, cada timbre, portanto, vai se comportar de uma maneira muito particular nesse espectro de frequências que a nossa audição consegue interpretar, preenchendo esse espectro de formas diferentes. Tem instrumentos que têm timbres mais simples, que abrangem uma faixa mais restrita desse espectro, e outros mais complexos, que ocupam o espectro todo da nossa audição. E eu digo isso, óbvio, de uma forma não valorativa, né? Esse conceito ele é muito importante para que a gente possa entender como é que funcionam e em que região atuam os timbres de cada elemento do arranjo de uma música. Para que os instrumentos, dentro desse contexto, eles possam se conversar e se complementar de uma forma harmônica, para que eles possam colaborar e não competir entre si. Num contexto de mixagem, por exemplo, é essencial que a gente consiga encaixar cada instrumento numa região do espectro sonoro, para que eles não fiquem todos ocupando o mesmo espaço, o que pode desvalorizar a função individual de cada um deles dentro do conjunto. Para isso, o que se faz é moldar, é realmente esculpir o timbre dos instrumentos usando recursos como equalização, saturação, compressão, espacialização, para que eles componham juntos um mosaico que seja coeso. Claro que tem frequências que vão coincidir e tudo bem, é natural. É só preciso ter atenção a essas coisinhas. E então, é por isso que quando a gente fala sobre posição, quando se trata basicamente de adicionar mais elementos na mix, passa a ser ainda mais necessário entender para cada track que parte desse som que eu quero valorizar e que parte desse som eu posso ou eu preciso omitir. Para exemplificar de forma prática essa ideia da sobreposição, eu compus e gravei um trecho de música bem simples que é justamente para que a gente possa se concentrar nesses procedimentos. É um arranjo que tem um baixo, uma guitarra, uma bateria e um sintetizador. Bem simples. E no caso, essa simplicidade, o fato de ser um arranjo com poucos elementos, com poucas linhas, vai funcionar muito bem para que a gente tenha espaço na mixagem para ocupar com essas sobreposições. É um contexto no qual pode ser legal enriquecer esses timbres. Não que sem isso ele fosse ficar um arranjo xoxo ou vazio ou tristinho, mas é uma opção estética. Enfim, vamos ouvir como ele soa. Aqui o que a gente está ouvindo é uma guitarra gravada em linha, um baixo gravado em linha, um synth digital e uma bateria captada com 3 microfones, um over, um bumbo e um de caixa chimbal. Essas escolhas de captar os instrumentos em linha e microfonar a bateria de uma forma simples têm a ver com algo que eu acho muito importante, que é compartilhar um processo acessível e democrático. Então, assim, não precisa de meu microfone, sabe? Eu não vou entrar em méritos muito específicos também a respeito da mixagem e dos efeitos utilizados, até porque esse não é o foco da aula. Aqui eu estou trabalhando com Ableton Live, mas não faz muita diferença, na verdade, qual software que você usa, porque embora cada um tenha as suas características, especificidades, esses procedimentos eles podem ser trabalhados em qualquer software e não dependem de nenhuma funcionalidade específica do programa que eu escolhi usar.
Vamos começar então a sacar o que eu vou inventar para fazer com que esse arranjo ganhe uma característica mais tridimensional, para que ele fique um pouco mais colorido. O primeiro recurso que eu estou usando aqui é o de trabalhar com a captação acústica da guitarra, em complemento ao sinal de linha. Esse tipo de técnica, da forma como eu usei aqui, ajuda a levar o som da guitarra para um terreno mais próximo de um violão de aço, dando uma coloração super particular para o timbre. Nesse caso aqui, eu escolhi usar um microfone condensador de cápsula pequena posicionado na pestana do instrumento, no nut, como se faria captando um violão. Tendo dito isso, eu acho que vale experimentar com a microfonação até chegar no lugar que você goste. Por exemplo, a 12ª casa, a ponte, a extensão da corda atrás da ponte. Tudo isso pode dar um resultado interessante. E muito legal também. Ou até mesmo a cavidade do tampo, se você tem um instrumento que seja acústico ou semiacústico. Vamos ouvir agora, então, o som da guitarra em linha e em seguida o blend dos dois sinais. As duas tracks elas têm um pouco de trabalho de equalização, um pouco de reverb e a track do microfone também tem um pouco de delay. Vale dizer que eu estou tocando com as unhas, como se fosse um violão de nylon, e que eu estou usando a captação do braço e da ponte numa guitarra com single coils. No caso do baixo, eu vou usar uma técnica clássica, que é algo que se fazia bastante nos estúdios de Nashville entre os anos 50 e 60, que se chamava de baixo tic-tac. Isso se trata simplesmente de sobrepor a uma linha de contrabaixo acústico uma dobra de baixo elétrico ou de guitarra barítono, tocada com palheta. A ideia aqui era tipo de aproveitar o melhor dos dois mundos, o corpo, o gordo de grave do acústico e a definição de ataque da palhetada, que na prática fazia com que a melodia da linha de baixo ficasse melhor desenhada e que ela ganhasse mais definição, já que só que com o baixo acústico a tendência é que ela ficasse afogada entre os outros instrumentos. No caso aqui eu não tenho um acústico, mas não importa também porque eu estou me apropriando da técnica e virando ela da vez. O que eu decidi fazer no lugar foi usar um baixo elétrico semiacústico e gravar um take com o captador do braço, tocando baixo com os dedos, e outro com o captador da ponte, tocando baixo com palheta. Esse primeiro take vai trazer os graves e subgraves, enquanto o segundo vai dar a definição do ataque, com os médios e agudos. Só pela farra, como a ideia é experimentar, eu também decidi captar o som do tampo do baixo no segundo take, pra ver no que é que podia dar, e eu achei que ficou massa. Eu usei, assim como na guitarra, um condensador de cápsula pequena para fazer essa captação. E é importante também dizer que para chegar nesse timbre, eu estou usando corda de nylon, abafada por espuma na ponte, e que a sua técnica de mão direita faz muita diferença para o timbre que você quer chegar. Não no sentido de virtuosismo, assim, só como você usa os dedos mesmo. Então, nesse caso, eu escolhi usar a parte do lado do meu dedo e não a ponta contra as cordas, na altura do braço do instrumento. Isso tudo ajuda o timbre a chegar nesse lugar bem encorpado, que é justamente mais ou menos como soa o contrabaixo acústico. Vamos ouvir agora então esse primeiro take tocado com os dedos. Eu usei um pouquinho de compressão e também é importante usar um EQ para que esse baixo esteja dedicado só à região de frequência que a gente quer que ele traga, que são os graves e subgraves.
Para o som de palheta, a aposta é bem diferente. Como esse timbre ele tem que complementar o do primeiro baixo, o que a gente quer é justamente valorizar o ataque, o transiente. Usar uma palheta leve, que não seja nem muito grossa, nem muito rígida, vai funcionar bem em combinação com a seleção do captador da ponte, e com a mão direita abafando levemente as cordas, além da espuma. Para que orne bem, além de talvez fazer uma outra edição na faixa para garantir um sync bem coladinho, caso essa seja a sua ideia, enfim, não é o meu objetivo. O que eu estou usando aqui é um EQ que garanta que as frequências não. Perdão, que as frequências que passem sejam só as necessárias, só os médios agudos. E que não haja nenhuma colisão ou competição entre as três linhas de baixo. Eu vou tocar agora os samples do baixo paletado em linha, microfonado os dois juntos e em seguida o blend das três tracks de baixo. Agora, trabalhando com o sintetizador, que é o elemento encarregado da melodia, a ideia é, de uma forma até que parecida com o que a gente fez no baixo, sobrepor timbres que tenham envelopes complementares. Isso é, eu escolhi um timbre que tem um ataque bem desenhado e pouca sustentação, e um outro que tem um ataque lento, mas um sustain que me interessa. É parecido com baixo porque lá a intenção era também usar um dos timbres para desenhar melhor o transiente e ao mesmo tempo manter o corpo de grave do som. Com o synth, por outro lado, o meu interesse maior é realmente trabalhar o timbre nesse parâmetro da duração das notas e da forma como a gente consegue fazer com que essas notas floresçam depois do ataque, como um som que se transforma, que se desenvolve ao longo desse tempo. Como não é uma aula sobre síntese e eu não pretendo entrar no mérito dos parâmetros desse universo, que são vários, aqui eu vou trabalhar com os timbres que vêm meio prontos no software, nos quais a gente pode dar um ajuste ou outro para que eles fiquem do jeitinho que eu quero. O sintetizador que eu escolhi, a princípio, é uma espécie de emulação de vibrafone feita no Operator, que é o Synth FM que tem no Live. E que tem essa qualidade super doce, meiga, enfim, o sustain mais baixo e mais curto. E, bom, vamos ouvir. Agora, para o timbre que vai fazer o sustain, eu quero escolher algo com mais ressonância, com mais conteúdo de frequências agudas, um pouco mais anárquico, justamente para que ele dê essa impressão de desabrochar a cada nota. Isso é legal porque é uma melodia bem simples, com muito silêncio. E numa outra circunstância em que a linha fosse mais cheia de informação, isso muito dificilmente funcionaria tão bem. Para dar uma coesão pro som, eu vou juntar essas duas tracks num grupo e vou aplicar alguns efeitos de espacialização e um tanto de saturação para encorpar eles numa região média e dar um pouco de crocância.
Sobre a bateria, finalmente, a gente vai trabalhar com uma técnica que é muito usada, que é sobrepor samples às peças de bateria que foram microfonadas. É, essa técnica ela é muito útil até porque muitas vezes a captação da bateria na prática não é realmente ideal, porque pode ser que você não tenha 1 milhão de microfones para pegar cada pecinha, é, ou quando se vai microfonar a bateria de um show e tem bastante vazamento. Captar a bateria pode ser um troço muito chato, muito xarope, e a possibilidade de roubar um pouco nesse jogo é uma ajuda tremenda. No nosso caso, a captação da bateria ficou boa, até por ser uma linha simples que não usa tantas peças. Mas independente disso, a sobreposição vai dar um efeito muito massa, que pra mim remete a uma sonoridade meio de trip hop que eu gosto muito. Vamos ouvir então a bateria microfonada antes de qualquer coisa. Eu estou usando um cheirinho de saturação e um bocado de um reverb curto de sala. Agora, sobre os samples. Isso pode ser feito de alguns jeitos diferentes. Que eu saiba, tem 2 caminhos mais óbvios possíveis para se seguir, que são ou desenhar com MIDI a linha de bateria e fazer uma quantização na bateria microfonada se você quiser, para que tudo fique sincrado, ou usar as tracks de bateria para engatilhar os samples, com algum dispositivo que leia um threshold de áudio e transforme esse sinal em MIDI. Eu costumo usar um dispositivo de Max for Live que se chama TrigMe para fazer isso. Mas como a ideia é trabalhar com recursos que estejam disponíveis em toda e qualquer DAW, o que eu fiz aqui foi escrever a linha toda em MIDI, ou pelo menos aquilo que eu queria sublinhar da linha. Nessa bateria sampleada eu também uso um bocado de reverb, um pouco mais de saturação e também tem um EQ dando um charminho a mais nos médios graves e cortando um pouco dos médios agudos e agudos. Esse tratamento, ele vai dar para o som do beat da bateria aquela característica mais roots, assim, justamente do trip hop que eu estava falando. E também vai ajudar a segurar um pouco desse pessoal para que a música não vire um completo descontrole de frequências altas. Agora, finalmente, a gente vai ouvir como esse arranjo soa. Primeiro, eu vou tocar os elementos básicos, que são os instrumentos em linha, o synth principal e a bateria captada, e depois eu vou abrir as sobreposições para que a gente ouça como tudo isso soa junto, com os timbres sobrepostos. Por fim, eu vou mostrar de novo a mix que a gente ouviu no começo do vídeo, para a gente fazer uma comparação mais justa, já que lá eu não estava tentando abrir espaço, nem tirando um bocado de informação das tracks para complementar ela com outros elementos depois. Vale dizer nessa comparação que eu não estou tentando provar que uma sonoridade é melhor que a outra. Elas são diferentes, apenas. E como eu já disse antes, elas podem funcionar melhor ou pior a depender do contexto da linguagem e da sua intenção produzindo a faixa.
Bom, depois de tudo isso, eu vou chegando ao fim da minha aula. E para amarrar, eu acho super importante dizer que essas que eu mostrei, elas são sugestões de procedimentos, mas que no fim das contas o que vale é experimentar e não ficar bitoladinho nas formas pré-estabelecidas de se fazer as coisas. É óbvio que as técnicas básicas de produção e de mix são muito importantes, muito úteis, e eu acho imprescindível estudá-las também. Mais uma vez tendo se apropriado delas, é legal poder decidir seguir por outros caminhos. Porque, né, saber as regras do jogo é um ótimo primeiro passo para poder quebrá-las. Uh, Além disso, eu acho que é legal, tendo passado por esse trajeto, poder entender que esse trabalho de produção, desde a captação até as escolhas de arranjo e mixagem, são parte do processo artístico e criativo também, e que são absolutamente determinantes na forma como a gente percebe e se relaciona com a música. Embora no ensino formal esse estudo do timbre seja muitas vezes deixado de lado. Não que a melodia, a harmonia, ritmo não sejam estudos importantes, é óbvio que eles são muito importantes. Mas existe algo para além desses elementos que também vale a pena se estudar. É, Embora exista essa hierarquização, para ser honesto, para mim, pessoalmente, dentro da minha prática, nem faz sentido separar uma coisa da outra, porque eu componho produzindo e eu produzo compondo, e é um processo muito fluido que sempre me leva a resultados que me surpreendem. Eu acho, inclusive, que com a democratização do acesso à produção e com o surgimento do software como uma ferramenta com um potencial incrível para a criação, essas lógicas mais quadradas elas tendem a ir sendo deixadas para trás. Olha, eu espero que tenha sido útil e que esse conteúdo possa ser uma inspiração, não necessariamente para quem esteja assistindo, queira vir a fazer exatamente o que eu estou mostrando aqui, mas que possa inventar suas próprias modas. Além disso, é importante dizer que esse trabalho foi viabilizado. Ele foi viabilizado pelo governo do estado de São Paulo, contemplado pelo PROAC número 39 de 2021. E muito obrigado.